Secretário Edson Aparecido, bom dia. Já está com a gente? Já. Oi, secretário. Não, já está? Bom dia, secretário. Bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Vamos ouvir Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado por estar conosco. Secretário, vamos ouvir então juntos a explicação médica para esse assunto e depois a gente vai conversar a respeito dele também e de outros temas ligados à vacinação. Combinado? Ok. Vamos lá então. Quando essas vacinas são colocadas em estudo para ser liberadas, elas passam por um processo que chama estudo de avaliação da qualidade. Dentro disso, você acompanha a estabilidade da vacina. Quanto tempo que ela ainda continua mantendo os anticorpos necessários para a proteção. Como essas vacinas são muito novas, a Anvisa tem liberado para 6 meses. Vocês viram o que aconteceu com a Janssen agora. Elas tinham só 3 meses, os estudos continuaram sendo feitos, e aí avaliou, não, ainda pode usar por 45 dias, entendeu? Então, esses estudos estão muito recentes. Então, possivelmente, muitas dessas vacinas hoje que foram recomendadas por 6 meses, elas vão ter um prazo maior à medida que os estudos avancem. Por isso que eu estou dizendo que um curto prazo de vencimento, possivelmente não vai ser necessário que essas pessoas tomem outra vacina. Agora, isso não pode acontecer, né? Nós temos que garantir que os postos de vacinação, antes de aplicar a vacina, todos os dias, eles têm que olhar a data de validade de cada frasco, antes de colocar o frasco na rotina de vacinação. Isso é fundamental, isso é uma norma padrão, que a gente chama de controle de qualidade e segurança do processo de vacinação. Então, todo vacinador, antes de aplicar, ele tem que olhar a data de validade do frasco. Não, na realidade, essas vacinas estão vencidas há muito pouco tempo. Então, possivelmente, né, elas ainda continuam no processo de garantia. Né? Então, assim, não vejo como assim, um risco à saúde das pessoas. Né? Não há um prazo muito longo desse vencimento. Agora, vai ter que depender de avaliar qual é o prazo de cada lote, para que as prefeituras definam se a gente vai ter que fazer uma revacinação nessas pessoas ou não. Ou seja, não há motivo para pânico, né? Na fala da doutora Carla Domingues isso fica muito claro. E outra coisa, né? Essas vacinas saem com prazo muito curto de validade porque não houve tempo para testar até quando essas doses podem de fato ser usadas. Mas, a princípio, tem essa regra, a validade definida, ainda com um tempinho a mais que o uso pode ser permitido, porque a data nem sempre é cravada, né, Edu? Secretário Edson Aparecido, o senhor ouviu a notícia ontem, eu também, e, assim, confesso, olhei para o que saiu e disse assim, 1.300 cidades brasileiras com médicos, especialistas no trato com vacina, não é só com a vacina da Covid. Será que essa bola passou mesmo embaixo da perna de todo mundo? Porque uma coisa é estar no sistema, e isso é inegável. Outra é estar ou não estar no braço das pessoas, né, secretário? Bom, Eduardo, nós aqui na capital, para você ter uma ideia, já aplicamos 7,5 milhões de doses de vacina. 60% da população com mais de 18 anos já tomou pelo menos uma dose. Aqui, para você ter uma ideia, nós fazemos uma tripla checagem. Quando a vacina vem do depósito do governo do estado, quando entra no nosso depósito central, nós fazemos a primeira checagem de validade. A segunda checagem de validade é feita pelos nossos depósitos regionais, porque depois nós mandamos a vacina para 5 grandes depósitos regionais na cidade, e são esses depósitos que mandam para as unidades de saúde. Então, aí há uma segunda checagem da validade. E uma terceira checagem da validade se dá quando a vacina chega na UBS, lá na ponta, ou eventualmente quando ela vai ser aplicada no paciente, no usuário, no cidadão. Inclusive, a gente tem um protocolo na Prefeitura aqui de São Paulo que a gente mostra o frasco para as pessoas, mostrando o tipo de imunizante e o prazo de validade. Isso é protocolo em toda a Prefeitura. Então, o que nós fizemos? Nós já identificamos essas 968 pessoas. Ontem à noite já tínhamos feito isso, mandamos essa relação para cada unidade básica de saúde. A partir de segunda-feira, nós estaremos fazendo uma busca ativa dessas pessoas por endereço, por telefone, para podermos fazer, então, a checagem entre a informação do sistema, aonde pode, seguramente, é isso que nós avaliamos, nós e a Secretaria de Estado também, aquele intervalo entre a aplicação
e a informação subir para o sistema e, eventualmente, o momento que ela foi aplicada. Então, a partir de segunda-feira, essas pessoas serão todas elas procuradas pelos agentes de saúde da prefeitura em cada UBS, onde a gente vai fazer, então, essa checagem final. Então, as pessoas podem ficarem tranquilas, né? O sistema de saúde, aqui a gente tem como fazer o rastreamento. Aliás, já fizemos ontem mesmo, já levantamos quem são essas 968 pessoas, com endereço, com telefone, aonde tomaram a vacina, que unidade que foi, né? O enfermeiro que aplicou a vacina, tudo isso está levantado e a partir de segunda-feira, então, a gente faz esta última checagem para poder, então, junto com a Secretaria Estadual e com o Plano Nacional de Imunização, vermos qual é a atitude a ser tomada. Excelente, secretário. Só um complemento aqui, Ana, porque como essa questão é preocupante, claro que é. Se tem algum lugar escrito que alguém pode ter recebido uma que seja vacina vencida, é óbvio que tem que se ver o que aconteceu. Mas tem alguns pontos aqui muito relevantes a partir dessa informação, né, secretário? Primeiro, é que os médicos estão dizendo que se isso aconteceu, não é um perigo para a saúde da pessoa, e sim para a imunização dela, para a saúde futura, mas não para a atual, né? Ou seja, não faz mal. Não causa um efeito colateral. Isso, exatamente. Né? E se a gente sabe quem tomou, e se no caso aqui da Prefeitura de São Paulo, está indo atrás dessas pessoas, fica ainda mais tranquilo que, caso esse problema tenha acontecido aqui, como o número do lote lá pode indicar, a solução já está a caminho, Ana. Agora, após a busca ativa por essas pessoas, secretário, se de fato, até agora não há nenhuma confirmação, mas se vocês na secretaria identificarem que houve aplicação de uma vacina vencida, a prefeitura está considerando reforçar essa dose, dar uma terceira dose do imunizante da AstraZeneca nessas pessoas? Olha, essa decisão precisa ser tomada em conjunto com o Ministério da Saúde, Ana Paula, com o Plano Nacional de Imunização, que seguramente vai adotar uma postura única para todo o país, para as pessoas que tiveram essa vacina que eventualmente seja vencida. Então aí a gente faz uma ação coordenada, uma ação em comum, mas de qualquer maneira, esse primeiro passo, para que a gente possa, a partir de segunda-feira, já procurar todas essas pessoas, né? Poder contatá-las, fazer um acompanhamento, inclusive, clínico das nossas unidades, porque, por exemplo, a nossa ideia, já como prevenção, por exemplo, é fazer um teste de PCR nessas pessoas. Nós vamos, mais do que nunca, essas 968 pessoas, nós vamos acompanhar sintomas, nós vamos acompanhar a situação clínica de cada um, para que elas não fiquem eventualmente expostas, inclusive, a adquirirem a infecção, né? Isso tudo também é muito importante. Então, acho o que nós corremos ontem para fazer durante o dia todo, foi essa identificação, essa busca ativa que se inicia, então, a partir de segunda-feira. Um outro aspecto importante na logística da aplicação, para vocês terem uma ideia, aqui, praticamente a vacina chega no dia anterior e no dia seguinte ela já está aplicada na grande maioria das pessoas. A gente, obviamente, sempre fica com algum estoque na unidade, mas é sempre muito pouco. A gente teve dias, na semana retrasada, de receber a vacina que a gente estava aplicando na faixa etária daquele dia, no mesmo dia pela manhã. Quer dizer, então, sob o ponto de vista da logística de aplicação, de efetivação da vacina, a gente realmente, até pela necessidade de ampliarmos a vacinação, temos sido muito rápidos. Agora, evidentemente, a questão da validade é algo que foge do nosso controle. O que a gente precisa evidentemente, acompanhar as datas e agora adotar uma medida em comum com a Secretaria Estadual e com o Ministério. E é fundamental, como o senhor está falando, secretário, não só tomar as atitudes, como também colocar em perspectiva, né? Porque as pessoas não podem ficar... Eu tomei AstraZeneca, por exemplo. Primeira reação, meu Deus, vacina vencida, deixa eu ver. Não, depois você vai ouvindo, são alguns lotes lá do começo e... A informação que se tem é o registro indica que pode. Porque a gente sabe, tem visto isso inclusive diariamente, com dados de óbitos e também de doentes pela Covid. Por que segunda-feira você tem sempre um número menor? Porque o registro no final de semana é mais lento, tem muito menos gente trabalhando para fazer o registro.
Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fato. No registro, 26 mil vacinas podem ter sido aplicadas fora do prazo de validade. Podem. 26 mil em 44 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. E mesmo assim, com a baixa possibilidade, com a possibilidade de ser apenas um problema, que não deixa de ser um problema, mas é um problema muito menor, né? É um problema de registro, ir atrás dessas pessoas, a tal da busca ativa que o secretário está falando, para resolver. É isso. Ana. E aí também dá seguimento ao trabalho de imunização da população, né? Inclusive com a conversa, com o acompanhamento, para que essas pessoas compareçam aos postos, né? É importante que a gente fale isso, porque a história do tal sommelier de vacina já deu, né? E as pessoas podem acabar se apoiando nesse tipo de notícia para fugir de algumas vacinas, continuar nessa coisa de escolher alguma dose. E isso está completamente errado. Aliás, hoje é importante a gente reforçar isso, secretário. Inclusive, nosso contato a princípio seria para falar sobre isso apenas, mas aí surgiu essa história da possibilidade de doses vencidas, que é a aplicação da segunda dose, né? A gente está vendo um problema em todo o país para que as pessoas compareçam aos postos e tomem a segunda dose contra a Covid-19. Não à toa, hoje a Prefeitura reservou o sábado para aplicação da segunda dose. Como é que está esse trabalho? Como será, aliás, essa vacinação hoje na capital paulista, secretário? A gente está falando de quantas pessoas que podem estar com a vacina ou atrasada ou em aberto ainda, a imunização em aberto, porque não tomaram a segunda dose. Nós chegamos a ter aqui na cidade, para você ter uma ideia, Ana Paula, com 197 mil pessoas que não procuraram o sistema de saúde nosso para ter a segunda dose. Fizemos um dia D de vacinação da Covid-19 aqui na capital, reduzimos esse número para cerca de 70 mil pessoas. E fazemos também, neste caso, a chamada busca ativa, em função de que 90% dessas pessoas que não foram tomar a segunda dose são idosos. Idosos que se esqueceram, moram sozinhos, ficaram acamados entre a primeira e a segunda dose. Então, esse trabalho também de busca ativa tem sido muito importante. Nós conseguimos ter essa redução. Nós hoje estamos fazendo esse esforço em toda a rede para fazer também a vacinação de segunda dose. A semana que vem entramos numa faixa etária de segunda dose muito importante, muito grande, que são as pessoas acima de 60 anos. Já temos as vacinas disponíveis para fazer esta vacinação. Chegou ontem, inclusive, nos nossos depósitos, chegou no nosso depósito central. Então, o esforço para que as pessoas realmente tenham a imunização completa é muito importante, é fundamental, né? Nós temos feito esse trabalho de busca ativa, de ligar para as pessoas, né? E de, eventualmente, às vezes, na maior parte do caso, aliás, ir até a casa das pessoas para que elas possam ser vacinadas. Hoje, todas as nossas 82 AMAs integradas estão aplicando segunda dose. Se, eventualmente, uma pessoa comparecer desavisada, com a necessidade ainda de primeira dose, nós não vamos nos furtar a aplicar a primeira dose, né? O esforço aqui na capital sempre tem sido no sentido de facilitar a vacinação, né? Facilitar a vacinação. Isso é muito importante. Você veja agora o que nós fizemos essa semana. Nós separamos 14 mil doses da Janssen para aplicar em moradores de rua, aqueles que moram nas calçadas, que não estão nos centros de acolhida da prefeitura, porque exatamente são pessoas que a gente aplicaria uma dose e depois teria muita dificuldade em aplicar a segunda dose. Então, neste morador de rua que mora na calçada, inclusive estamos fazendo isso à noite, né? Nós estamos aplicando a vacina da Janssen, que é apenas uma dose. Secretário, então, só para reforçar, porque alguns ouvintes aqui estão ficando na dúvida. Hoje, quem, por exemplo, não conseguiu tomar a vacina ao longo da semana, mas está na faixa etária, pode também tomar a primeira dose ou só a segunda dose que está sendo aplicada exclusivamente hoje? Olha, hoje o esforço todo da nossa rede foi no sentido da divulgação de que nós vamos vacinar segunda dose. Então, as pessoas têm respeitado muito isso, Ana Paula. Quando a gente divulga através, sobretudo, da imprensa, nós não temos tido grandes problemas em relação a isso, né?
Eu estou dizendo assim, no sentido de uma exceção, uma pessoa comparece, não foi informada, né, às vezes se desloca de casa, só pode às vezes no sábado, tanto é que normalmente a gente deixa o sábado para fazer a repescagem das faixas etárias que foram vacinadas durante a semana. Se alguém aparecer desavisado, nós não vamos deixar de aplicar. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, o grande esforço que nós estamos fazendo é na aplicação da segunda dose. Legal, isso já responde aqui ao Cesário e vários outros ouvintes que estavam mandando mensagens no nosso WhatsApp também. Diga aí, Edu. Secretário, o município vizinho de São Bernardo do Campo e outros também, tem Criciúma em Santa Catarina, tem mais municípios aqui em São Paulo, estão tomando uma atitude para aquelas pessoas que chegam na fila e dizem: essa vacina eu não quero tomar. São Bernardo, São Caetano, também São José do Rio Preto, são pelo menos 5 cidades do estado. Em São Paulo eram 3 anteontem, já passou para 5 ou 6 ontem, tem algumas... Criciúma eu me lembro bem. São Roque a partir de hoje também vai começar a jogar no fim da fila. Estão colocando no fim da fila. É uma medida que ela é não vou chamar de eficiente em 100%, porque, obviamente, quando o cara tá lá na janela do cara, perguntando: que vacina que tem aí? Tal. Então vou embora. Não tem como você identificar essa pessoa, tal. Então não vai evitar que isso aconteça. Entretanto, inibe o chilique, né? Inibe o faniquito na frente do funcionário da prefeitura, né? Da pessoa que tá lá para fazer não só o serviço dela, como ajudar a saúde pública e proteger a cada um de nós. A Prefeitura de São Paulo pensa em tomar uma medida parecida, secretário? Não, Eduardo, nós não vamos tomar essa atitude aqui na capital por alguns aspectos. O primeiro deles é a questão da escala. Aqui, para você ter uma ideia, mesmo São Bernardo, né? Ali são 600 mil pessoas para serem vacinadas em toda a cidade. 600 mil pessoas na capital são 2 faixas etárias. Você imagina o que isso significaria, né? O que nós temos feito é um trabalho educativo dos nossos profissionais. Quando a pessoa chega na fila, a gente tenta convencer as pessoas de que o importante é ser vacinado, independente do tipo de vacina, né? Quando a pessoa ganha 1, 2, 3 dias de imunização, ela se protege, ela protege a família, ela protege o colega de trabalho. Então nós temos feito isso. A outra questão, a terceira questão importante, é que hoje, como nós estamos descendo a pirâmide da sociedade, hoje 80% das pessoas a serem vacinadas estão localizadas na periferia da cidade. Ali não tem essa discussão, Eduardo. Ali o cidadão que precisa trabalhar, que precisa procurar emprego, ele vai, levanta a camisa, dá o braço e é vacinado. Ele nem pergunta que vacina que é. Nós temos isso muito concentrado em algumas regiões da cidade, no centro expandido. Isso também já reduziu bastante, já foi mais na nossa forma de ver. Você veja, nessa semana nós tivemos uma média de vacinação no paulistano, vou dar como exemplo, de 700 pessoas sendo vacinadas por dia, e a vacina que tinha era a AstraZeneca, né? Então, também não tem... eu não estou dizendo que esse problema não acontece. Sim, ele acontece, ele existe, ele é real, né? Mas ele se concentra muito, Eduardo, em algumas regiões da cidade, sobretudo nas regiões onde as pessoas têm necessidade, por exemplo, de viajar, coisa do tipo, né? Mas hoje, 80% da vacinação está concentrada nos bairros, né, mais distantes da cidade, da periferia, e aí a gente não tem nenhum tipo de problema quanto à escolha de vacina. O negócio do viajar é muito interessante. As pessoas têm que estar vivas para viajar, acho que é o primeiro ponto, né? Primeiro de tudo, elas têm que estar imunizadas. E saudáveis também, porque né? Amanhã, depois de amanhã, vai vir autorização para coronavírus. Já tem autorização pela OMS, a aprovação já existe. Então vai vir a autorização. O que falta é só a documentação em cada país, União Europeia. Vai acontecer, sabe por quê? Quem é que vai abrir mão de turista chinês? Quem é que vai abrir mão na Europa de turista chinês? Quem viaja sabe que é impossível fazer uma viagem sem ter um grupo de 20 chineses do seu lado. E a falta que eles estão fazendo no equilíbrio econômico e financeiro nesse instante no orçamento do turismo internacional. Ou seja, isso vai acabar antes da pandemia. Né? E outra coisa, nós estamos podendo viajar para onde? A gente acha que em 6 meses nós vamos poder viajar para onde? Que eu me lembro agora é só a Suíça para quem está vacinado. Pois não, secretário. E tem um outro problema, Eduardo, o seguinte: se nós formos enfrentar algum tipo de preconceito, não é em relação à vacina, é em relação ao que aconteceu com a pandemia no Brasil. E tem que estar vacinado, secretário.
Tem que estar vacinado. Exatamente. O pressuposto número 1 não é qual vacina, e sim se tomou vacina. Né? Se tomou vacina, sem E dúvida. outra coisa, ano que vem vai ter vacinação de novo. Vai ser igual, ou vai ter vacinação igual, não nessas circunstâncias, evidentemente, mas vai entrar no calendário vacinal, se necessário for, ou então daqui 1 ano, 2, quando for possível viajar de fato, você vai lá e toma outra. Ninguém, que mãe chegou no posto de saúde lá na hora de tomar, do seu filho, de menos de 1 ano de idade, tomar a Sabin, a da gotinha, virou pra moça ou pro moço que tá dando a vacina e perguntou assim, qual é a marca dessa vacina? Quantos casos? Isso nunca acontece. Nunca, mas nunca. Isso nunca Porque isso não é uma preocupação. Não deveria ser agora também. Mas virou, então é bom a gente explicar, né, secretário? Exatamente. Aliás, secretário, só para a gente já falar um pouco mais sobre o calendário aqui em São Paulo também, a gente tem uma definição dos quarentões, né? Na segunda-feira começa a vacinação de 41 anos, vai até a quarta-feira, e depois disso a gente ainda não tem datas muito definidas de acordo com a faixa etária. Já tem uma projeção? Você já consegue falar algo sobre isso? Como é que devem ser os próximos dias de vacinação aqui em São Paulo? Até porque tem a expectativa, começou na sexta-feira a distribuição finalmente, né, daquele lote da Janssen que estava retido com o Ministério da Saúde lá no centro de distribuição de Guarulhos. Com essas doses chegando, já dá para a gente prever como é que vão ser os próximos dias? Olha, nós temos conversado continuamente com o doutor Eduardo Ribeiro do Estado, que coordena a vacinação no Estado. Nós, então, segunda-feira, iniciamos a vacinação das pessoas com 41 anos na cidade, terça e quarta. Depois, na quinta-feira, devemos receber as vacinas, seguramente na segunda, do lote de vacinas para as pessoas com 40 anos a partir de quinta-feira. Nós ainda está quase tudo certo, né? O recebimento das vacinas, não acredito que tenhamos problema, e aí com isso a gente pode iniciar a vacinação das pessoas com 40 anos na quarta-feira. Nós ainda, pelo que eu soube ontem, o Estado ainda não recebeu essas doses da Janssen que você se referiu, mas logo também que receber, imediatamente já disponibiliza para nós, para a Prefeitura. Nós recebemos ontem pela manhã, sexta-feira, aliás, quinta-feira, no final da tarde, recebemos 70 mil doses da AstraZeneca e 65 mil doses da Pfizer, o que garante a vacinação das pessoas com 41 anos. Então, 41 anos está tudo ok, está tudo garantido, e a gente acredita, então, que, se Deus quiser, na quinta-feira a gente possa vacinar as pessoas com 40 anos, e aí na outra semana, dentro do calendário da Prefeitura e do Estado, já descemos para as pessoas com menos de 40 anos. Não vemos a hora. Aqui no estúdio é uma comemoração para isso também. Agora, secretário, só uma última coisa para a gente liberar o senhor também para o trabalho. Doses da Janssen. Houve um uso específico em São Paulo para os moradores de rua, o que é absolutamente justificável, né? Devido à dificuldade de localizá-los para a segunda dose. Com esse novo lote, também há uma possibilidade de algum uso específico ou vão todos para o posto de vacinação também? Todas as doses para o posto de vacinação? Então, todas vão para os postos de vacinação. A gente sempre faz isso, a gente faz uma divisão pelo número da população a ser vacinada em cada território, de cada unidade básica e de cada posto de vacinação. Então, a gente divide ali a quantidade de vacinas e distribuímos igualitariamente, não na mesma quantidade, é óbvio, em função do número de pessoas a serem vacinadas, mas todas as unidades recebem um imunizante, né? Seja qualquer um deles, sempre foi essa a postura. Fizemos, Ana Paula, essa diferenciação com o morador de rua que vive na calçada, porque esse realmente a gente teria muita dificuldade em aplicar a segunda dose. Nós aplicaríamos a primeira dose através dos nossos profissionais que trabalham no consultório de rua. Nós temos aqui na cidade, você sabe, os profissionais que tratam os moradores de rua na rua, né? É um trabalho feito, aliás, um trabalho muito bonito feito pelo SUS aqui na cidade. Mas a gente teria muita dificuldade em alcançar essa pessoa para a segunda dose. Por isso que nós tomamos a decisão de, para esse morador de rua que vive na calçada, nas calçadas da cidade, que perambula pela cidade, aplicar a vacina da Janssen, que é uma dose única. Bom, longo papo com o secretário de Saúde de São Paulo, o secretário municipal sempre Edson longos, Aparecido. né, secretário? A gente nunca pode prometer um tempo de conversa com o secretário, porque a gente nunca cumpre, né? E por isso a gente agradece, inclusive, seu tempo e sua paciência, secretário.
Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Eduardo. E vamos, se Deus quiser, avançar no combate à pandemia e na vacinação. Opa! Cachorro tá chamando ali. Muito bem. Lá em casa acontece a mesma coisa toda hora, secretário. É toda hora a Lisa por um lado e o Luke pro outro. Secretário Edson Aparecido, muito obrigado pela atenção com o Ouvindo a Bandeirantes. Um bom sábado pro senhor. Obrigado. São 9h50.